Alice, tu fala alemão fluente, é isso Meu mesmo? amor, eu morei na Alemanha quase 3 anos. Ah, é? Aí foi lá que tu aprendeu alemão? Sim, foi lá, foi na marra. Fui Na marra. Com 18 anos. Uhum. E como é que é lá? O povo, ele tem preconceito pra aprender, digamos assim, pra falar inglês? Ou eles são Na mais verdade, eles não são muito abertos, não, né? O alemão, ele sempre quer partir do princípio que tu já tem que saber tudo se tu tá lá. Então, tem que lutar. O pessoal é gente boa, é gente boa. Depois que tu conquista o povo alemão, tu tens amizades aí pro resto da vida. É complicado, né? Digamos, você domina o inglês e tu partir para um outro idioma, ainda mais o alemão que ele Na verdade, eu fiz o contrário, né? Primeiro, eu até tinha tido, né, algumas aulas ali de inglês, e antes de eu ter essa experiência, eu me formei num colégio agrícola como técnica em agropecuária, e na época lá eu até fazia aulas de inglês, mas acabei me embrenhando mais com o alemão. E aí eu acabei retomando o inglês depois que eu voltei da Alemanha. Realmente é o caminho contrário da maioria, né? Pois é. É porque eu dei toda a minha força, toda a minha energia para aprender o alemão, e aí depois tive que correr atrás do inglês. O espanhol tem uma leve noção também, mas nada de muito a fundo. E aprender espanhol e um outro idioma depois do inglês, eu fiz aula de espanhol há um tempo, cara, é muito difícil, porque aí tu começa a aprender, aí a pessoa pede pra você falar e como é que é isso em espanhol? Tu fica pensando em inglês, fica tão enraizado na tua cabeça o inglês, isso né? É verdade. É muito complicado. Tu morou 3 anos lá, Alice, ficou trabalhando? Como é que foi a experiência? Sim, eu morei, foi um estágio extracurricular. A minha família sempre foi de origem rural, né, do interior, de Ilhota, em Santa Catarina. Eu sempre gostei muito, né, desse ambiente. Na época ali, quando eu tinha meus 14, 15 anos, né, sempre comentavam dessa oportunidade no colégio agrícola. E aí eu me inscrevi, fiz o teste, passei, estudei lá 3 anos, me formei como técnica em agropecuária junto com o ensino médio, e lá eles ofereciam esse estágio extracurricular na Alemanha e na Nova Zelândia. Com toda a minha maturidade ali dos 16 anos, eu decidi, então vou para a Alemanha, então. E aí foi onde eu comecei a fazer o cursinho, com 16 anos, não falava nada de alemão antes, né? Não tem ninguém da família que fala alemão. E aí eu me cadastrei numa agência de estagiários pro segmento agropecuário e fui para a Alemanha com 18 anos. Aí eu trabalhei e morei junto com uma família que tinha uma fazenda no norte da Alemanha, próximo a Bremen, é uma cidadezinha pequena chamada Ritterhude, e daí eu fiquei lá nesse período, estudava também numa escola técnica, né, passei a aprender o alemão, ordenhava 120 vacas por dia, 2 vezes ao dia, então isso aí é o meu background antes do Comex. Vaca alemã, né, coisa muito mais chique, né, é um leite alemão, né? É verdade. Era outra coisa, mas daí quando eu voltei, né, pra cá, que aí eu tava com 21 anos, acabei deixando essa carreira aí de agricultura, pecuária de lado, não segui para uma veterinária e entrei pro comércio exterior. Eu fiz aquele work experience que tem, sabe, que é quando você tá na faculdade e aí no período de férias você vai para os Estados Unidos para trabalhar igual um condenado também, porque você não tem dinheiro para fazer aula de inglês lá, então você tem que trabalhar enquanto você aprende inglês com os americanos que tem lá. Sim, mas essa é a melhor experiência, né? Eu maravilhoso. digo para todo mundo. Fazer intercâmbio ainda mais novo, né? É muita experiência, é muito, muito bacana. É uma oportunidade que tu não tem responsabilidade com emprego ainda, com nada, né? Porque depois tu começa a fazer uma carreira profissional, já é mais difícil tu largar isso para abdicar 1 ano da tua vida ou 2 para morar fora, para depois voltar sem experiência profissional e galgar um trabalho novo. E o que é engraçado também às vezes é o seguinte, falando dessa questão de idioma e de formação, ou do próprio Comex também, né? Eu lembro que falavam muito também no passado, poxa, com um alemão, né? Você vai ter uma valorização profissional muito grande. E na verdade hoje a minha conclusão acabou sendo o seguinte, que você não tem uma valorização especificamente por causa daquele idioma, mas tem oportunidades que você simplesmente não consegue agarrar se você não tiver aquilo. Então esse foi, né, o resumo que eu consegui fazer dessa questão de idioma, porque quando eu cheguei eu tive que ralar do zero como todo mundo. A minha briga foi de 4 meses para conseguir uma primeira experiência dentro de um escritório, onde eu comecei, né, como assistente de importação e comercial, ganhando uma mixaria, meu Deus, não sobrava nem pão de queijo, eu lembro. E tipo, esse era o início, né, o começo ele é ralado para todo mundo, mesmo falando idioma fluente, não tive vantagens maiores do que outras pessoas que estão iniciando a carreira. Como o João disse, é uma experiência muito boa para também, além de aprender o idioma, você descobrir o que tu gosta. E outra coisa, né, quando você aprende outro idioma, tem acesso a outras culturas, cara, tu não fica limitado ao comércio exterior.
cabeça, sabe, de uma maneira que é muito legal. E eu acho legal desse work experience que eu fiz é que eu consegui lá trabalhar e pagar esse investimento, sabe? Então é uma maneira, assim, digamos, mais acessível, né? Então é uma oportunidade muito boa. Eu, francamente, até tem gente que me pede conselhos no comércio, eu falo assim, cara, se possível, faça um work experience da vida, depois tu pensa em terminar a faculdade, cara, porque o inglês vai fazer às vezes mais diferença, né, cara? É até mais importante, na verdade, do que fazer a faculdade nesse momento. Sim, com certeza. É difícil você encontrar profissionais de comércio exterior que falem um inglês de qualidade, né? Ainda mais jovens, né? E tem outra situação. Quanto mais cedo tu aprende a falar outro idioma, muito mais fluente, muito melhor tu vai falar. Porque tu aprender inglês depois de velho é uma porcaria, porque tem outras prioridades. Tu não quer focar naquilo às vezes. Tu tá cansado do trabalho, então tu sabe que é importante e tu não tem mais a facilidade de um aprendizado como se tivesse com 15, 16 anos, né? Então, a experiência que a pessoa tem de aprendizagem lá fora é muito melhor. Se você já chegou nos 30, 40 e não sabe falar inglês, também não é pra desanimar, né? Vai atrás. Se deu certo até agora, né? Vai embora. Vai embora. Pô, eu teve uma amiga muito querida que ela começou 34 anos de idade, não tinha inglês direito, ela começou a fazer aula 3 vezes por semana, bem dedicado, viu música e tudo mais, e eu trabalhei com ela um pouco mais de um ano. Eu vi em 6 meses, assim, o inglês dela já tinha melhorado, sabe? Os e-mails dela tinham melhorado, sim. Ela já conseguia falar um pouquinho no telefone, então assim, a hora que tu começar daqui 6 meses já vai estar muito melhor do que você tem atualmente. Esse ponto que tu comentou, achei bem legal, Jonas. Quão hoje tá difícil de encontrar profissionais do segmento de comércio exterior com inglês de bom nível, sendo que quando a gente pensa no estudo em si de comércio exterior, o próprio nome já diz, né, tem relações com o exterior, então o profissional que hoje não investe no idioma, principalmente o inglês, ele acaba se limitando um pouco na carreira e nas oportunidades que ele pode angariar no comércio exterior. Sim, na falta da prática o inglês já te ajuda, né? Então vamos pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou Alice Soares. Eu sou o Carlos Anselmo. Eu sou João Figueiredo. E vamos entender esse mundo das trading companies. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Voltamos com a nossa série Histórias e Reflexões do Comércio Exterior para explicar quem são as trading companies. Estas são as principais responsáveis por gerenciar as importações e exportações de outras empresas. Mas calma, que existe mais para entender além disso. O trabalho dentro delas não é fácil e explicar isso menos ainda. E diante disso que trouxemos quem é da área para entendermos como elas fazem e como é que isso vai acontecer. Seja para você que deseja exportar, importar ou mesmo trabalhar nesse segmento. Alice, quem é você na fila da explicação sobre importador e real adquirente? Boa pergunta. 10 anos aí atuando dentro do comércio exterior, sou técnica em agropecuária, sou formada em comércio exterior, cursei MBA em gestão comercial na FGV e atuo há quase 7 anos na Trust, uma trading company de grande porte, estabelecida, né, com matriz em Santa Catarina. Sou gestora comercial do time de negócios da empresa. Carlos, se apresenta, por favor. Eu sou o Carlos, eu estou há 18 anos já na área de comércio exterior, trabalho na Nave Cargo, uma empresa de desembaraço e agenciamento de carga e prestamos consultoria na parte de trading. Sou formado em comércio exterior, MBA em marketing internacional. Ah, maravilha. João, por favor, se apresenta, amigo. Bom, meu nome é João Figueiredo, eu atuo há 12 anos na área de comércio exterior, focado na área comercial, fui trader, sou ainda trader, hoje tenho uma empresa de consultoria e presto toda assessoria em operações vinculadas a trading. Excelente, então vamos para a pauta e vamos começar bem do básico. O que é uma trading company e como é que ela ajuda importadores e exportadores? Quem quer começar? Vai, Carlos. A trading company, ela ajuda os clientes a definir a prospecção do processo dele lá fora, né? Porque às vezes o cliente não precisa ter um setor de comércio exterior. Então ela vai conseguir desenhar toda aquela logística dele, captar um fornecedor, ele não vai se preocupar com todas essas particularidades. Regulamento de tributo, alfândega, armazenagem, frete, se a mercadoria está pronta ou não, se tem qualidade ou não do produto que chegou aqui no país. Então a trade, ela faz todo esse trabalho, né? Ah, entendi. Então eles são, como tu disse, um setor de comércio exterior de empresas que talvez ainda não justifique ter um setor desses. A Trading Company, ela é uma organização, né, coloca embaixo do guarda-chuva dela toda essa prestação de serviços que envolvem a cadeia internacional, né?
Ah, legal. Ô, João, você falou que você atua mais como um trader nas trading companies. Isso é na parte da exportação, creio eu. É isso? Como é que funciona? É na parte de importação, né? Na importação. Eu sou trader de trading, né? Mas o meu foco hoje é a prestação de serviço, ao planejamento tributário, ao planejamento de operações, a vinculação de trading, às vezes, com operação financeira. Todo esse viés de consultoria e planejamento tributário e financeiro é onde eu atuo, efetivamente, tentando beneficiar o cliente e trazer alguma vantagem nesse tipo de operação. Eu atuo depois que o cliente já negociou o produto, eu tento desenvolver uma melhor operação que ele possa trazer essa mercadoria para o Brasil com menor custo e com maior qualidade possível. Falando da trading, que a gente está falando trade de prestação de serviço, mas se a gente estiver falando de trading de produto, por exemplo, como tive negociando aí recentemente com uma empresa que ela não queria fazer via trading de produto. O que é trading do produto? Eu compro soja, compro milho aqui e eu vendo lá fora. Isso é uma trading company também, né? Então ele vai aqui, ele compra de todo mundo aqui, dos produtores aqui nacionais, e ele tem as fontes de compra lá fora. Isso também é um tipo de trading company. Mas a origem da palavra trading mesmo é isso, é compra e venda de produtos. Exato. Né? O errado foi a gente entrar nesse barco, utilizar a mesma palavra, porque confunde muito isso aí. Sim. Por que os clientes vêm buscar a gente? Porque eles acham que é trade, então a trade vai lá e compra lá fora e vende para nós aqui. Essa palavra confunde muito. Se nós tivéssemos colocado uma palavra de assessoria, de consultoria, eu acho que era mais adequada, porque quando a gente fala em trading, para mim, para vocês que são da área de trading companies mesmo, é muito claro, mas para quem não é, ou para quem às vezes está numa empresa grande que faz uma importação direta, não entende por que colocar uma trade no meio da operação dele. Se ele já tem a via de compra e venda, aí tu tem que explicar que é um serviço, que tu vai agregar um benefício fiscal, que quer fazer um planejamento tributário, que tu às vezes pode agregar um planejamento financeiro. Que vai reduzir custo, né? Não vai encarecer, adicionar essa pessoa. É o que eu falo pros clientes. Cara, eu tô chegando aqui com uma mala de dinheiro pra ti. Eu não tô te cobrando horário nenhum pra trabalhar comigo. Se a tua operação tem sucesso, eu ganho. Se não tiver, não justifica eu trabalhar comigo. A maioria das pessoas usam a trading por causa do benefício fiscal. Hoje, o que a trading vende, o carro-chefe é o benefício fiscal. Sim. Entendeu? É o que justifica o cliente mudar a operação dele para uma trade. O diferencial é o serviço que ela vai agregar esse benefício fiscal e vai fidelizar, que vai deixar o cliente mais confortável em fazer contigo, que vai ter uma confiança maior. Santa Catarina hoje é um estado que está cheio de trading, cara. Porque tem benefício fiscal. O cliente não vai fazer uma operação por conta e ordem com uma trade de São Paulo para oferecer só serviço. Ele quer agregar mais na operação dele, ele quer ser mais competitivo e com isso ele acaba desfrutando de uma estrutura operacional da trading, uma estrutura tanto de negociações na área portuária, na área de armazenagem, e para ele fica muito bacana e muito cômodo, porque ele não precisa ir lá negociar com o porto e com ninguém, porque a trade já tem isso embaixo do guarda-chuva dela, então é isso que a trade agrega. E na exportação, como é que funciona? Vocês encontram alguém no Brasil que tem um produto de qualidade e vocês encontram alguém lá fora que possa estar interessado em comprar? A trade faz esse trabalho também? Sim, uma trading ela pode apoiar uma empresa do mercado nacional que queira se estabelecer lá fora, queira abrir mercado lá fora, queiram expandir a comercialização dos produtos para fora. Então, a trading company ela também pode ser a figura que vai buscar interessados no exterior para comercializar esses produtos através dela. E falando de exportação, a trading ela serve novamente aí como um intermediário de toda essa cadeia. Ela pode atuar como comercial exportadora, comprando dessas indústrias locais, de vendas locais, e exportando em nome dela para esse interessado lá fora. Então, tem cenários onde já existe um comprador lá fora e tem cenários onde a gente precisa desenvolver comercialmente as parcerias para fazer com que esse produto chegue lá fora. É tipo o trabalho de internacionalização que se fala, principalmente na parte de relações internacionais, na iniciativa privada, O legal da Trade Company é que ela realmente estuda o produto, e ela verifica qual é a melhor tradução que pode ser colocado lá fora, a legislação que é necessário para que esse produto chegue lá fora. Ele faz todo esse estudo, Eu atendo um segmento na parte de produtos de limpeza, A gente fez todo esse estudo para que consiga implantar lá na África essa exportação desse produto, Que legal! Desenhar toda essa etapa lá. A gente depende também de algumas autorizações, Não é tão fácil exportar para alguns países lá,
Então a trade ela faz todo esse estudo para que o cliente não se preocupa com isso. Quem se preocupa com isso é a trade, né? Ela que desenha para ele. Em resumo, a gente pode dividir aí em basicamente duas frentes diferentes. Existem as tradings focadas em desenvolvimento de produto e existem as tradings focadas aí em desenvolvimento de serviço, com todos esses pacotes de vantagens e incentivos que ela consegue oferecer para os clientes, porque são duas frentes totalmente diferentes. Se a gente estiver falando trading de produto, acontece bastante empresas de pequeno porte e até de médio porte, por exemplo, dentro do segmento químico, elas preferem fazer a negociação de compra do produto do exterior através de uma trading. O que essa trading faz? Ela vai lá, ela negocia com os fornecedores, ela tem, né, uma unidade lá fora, ela exporta em nome dela para esse cliente aqui. Então, por que esse cliente de menor porte ele quer fazer através dessa trading company? Para ele ter segurança do produto que ele está importando. Ah, mas e por que o de grande porte não? Porque ele mesmo vai lá fora, ele mesmo vai lá, desenvolve os fornecedores e ele importa direto de fornecedores, consegue crédito com os fornecedores e os menores às vezes não conseguem. Então aí a gente já está falando de uma frente de trading de produto, né, e não de prestação de serviço. Naturalmente que a trading companies comprando de empresas lá de fora vão gerando um networking legal que pode também ter oportunidades de exportação. É legal deixar claro isso, que tem um mundo à disposição para as trading companies, né? E no momento que o dólar está hoje, né, a exportação é muito mais viável, né? Com certeza. Mas, por favor, continue exportando depois que o dólar cair, que uma hora ele vai cair, isso é importante para vocês se manterem competitivos. Né? A gente tem que acabar com essa mania que a empresa brasileira tem de exportar só porque o dólar tá alto. Né? Então, o que eu entendi bem é que, assim, se uma empresa no Brasil quer importar ou exportar e não quer saber de comércio exterior, acha esse negócio muito complicado e com razão. As trading companies estão aí para ajudar nisso. Sim, eu acho que visualizando esse grupo de empresas, a gama de soluções que uma trading company pode trazer para essa empresa que está buscando importar ou exportar, ela é realmente muito vasta. Falando principalmente, às vezes, de empresas de menor porte, né, que às vezes querem iniciar esse trabalho de comércio exterior, seja na importação ou na exportação, o mais indicado e adequado é, sim, que elas, né, busquem uma trading company para ter toda essa orientação e estar seguro dessa operação que vai ser feita. Eu trabalhei um tempo numa trading company e eu achava muito legal, porque a gente cuidava da importação do início ao fim. Até tinha um cliente que terminou o desembaraço, tá pronto pra carregar? Já dei o carregamento pra ti. Aí ele me ligou assim, Jonas, me ajuda a alugar uma empilhadeira. Eu, caramba, empilhadeira. Beleza, vamos atrás, mas a gente vai ajudar até o final mesmo, né? Já tava desembaraçado, nota fiscal emitida, a gente ajudou também até o cara arrumar a empilhadeira pra ele, que era a primeira operação dele. Então, cara, sim, a gente deu o suporte do início ao fim, né? Falando do comércio exterior, principalmente aí para os atuantes em comércio exterior ou também para quem está talvez até avaliando entrar, né, nesse segmento, é interessante ele visualizar a trading company como uma oportunidade de adquirir conhecimento em praticamente todas as etapas do comércio exterior. A trading company, ela oferece para o profissional de comércio exterior uma bagagem muito vasta nessas diferentes frentes. Eu acho isso muito bacana, falando, né, de atuar em trading company. E além disso, ele vai ter um conhecimento tributário gigantesco. A maioria das trades hoje, ela atua com planejamento tributário envolvida na operação dela. Então, um grande plus da trading hoje, fazer que um cliente saia do estado dele, vamos usar de exemplo São Paulo e vir para Santa Catarina, é que ele tenha uma vantagem fiscal nessa operação. Ele vai ter todo o plus de toda a cadeia, porta a porta, porque muitas vezes a trading até fecha o câmbio para o cliente, vai ter essa experiência de fechamento de câmbio, chegada no Brasil, a desembaraço, planejamento tributário, se ele transferir essa mercadoria para uma filial e essa filial for vender para outro estado, como é que vai funcionar? Ele vai entender todo esse plus pós-nacionalização e, digamos, pós-comércio exterior. Então, ele conhecimento contábil muito, muito bacana também. Hoje em dia a trade tem que ter esse diferencial, a concorrência está muito grande, então o que ela pode oferecer pós-importação é muito bacana. Esse contábil tributário, ele pode usar até para ele futuramente, se ele quiser abrir uma empresa, fazer uma importadora, até mesmo se ele abrir uma distribuidora, ele consegue entender mais essa pulverização de mercadoria no Brasil. Então, tem toda a análise logística junto do fiscal para ver a viabilidade disso. É muito legal essa parte. Mesmo. Esse é o know-how que a trade oferece para as empresas que são pequenas ou de médio porte, que às vezes eles não têm esse conhecimento. Então, assim, a gente fala assim, olha, se você trazer para esse estado, verificar essa questão de impostos, é assim que funciona, a melhor logística é essa.
Então, ele traz uma especialização a mais. Quando você trabalha somente diretamente ou um despachante, o despachante vai te dar uma consultoria até certo ponto. Dali para frente, ele não consegue ver depois como que vai entrar, quais são os impostos que ele vai recolher após o desembaraço, né? E como que ele faz a venda. E a trade não consegue prestar essa consultoria. Se o cliente vai ter um acúmulo de crédito, vendendo por um estado, importando por outro, além de a trading oferecer o benefício fiscal que ela tem hoje pleiteado, junto ao estado, ela oferece uma solução tributária e automaticamente ela passa a ser uma solução financeira na distribuição. Então isso que é bacana, né? Eu não me arrependo em nenhum momento de ter entrado no mercado de trading. Eu acho que é um mercado com muitas portas abertas, porque hoje eu saindo da trading, eu tenho um conhecimento, mesmo que seja um conhecimento superficial de um agenciamento de carga, de um despacho aduaneiro, de um fechamento de câmbio, de um financeiro. Então a trading te dá esse conhecimento porque tu tem que saber conversar isso com o cliente. A pessoa que trabalha na área comercial, ela tem que ter um leque de soluções para o cliente. Então tu tem que saber, mesmo que seja pouco, mas tu tem que saber um pouquinho de cada coisa. Isso é o trabalho de um importador, mesmo que a importação não seja sua, exportador, de conhecer toda a operação, né? A trade company ajuda na importação e na exportação, mas elas também têm benefícios fiscais, né, para oferecer. E aí que o assunto de trading company começa a complicar, na minha opinião, que é a gente começar a explicar o que é operação por conta e ordem e operação por encomenda. Então vamos por partes. Carlos, me explica o que é uma importação por conta e ordem. A importação por conta e ordem é quando a trade company é só um prestador de serviço. O adquirente final, geralmente, é a empresa, né? Ela pode recolher os tributos, o adquirente final aqui, ela pode remeter no câmbio lá para fora, e a trade company ela entra mais para fazer essa transação mesmo de prestação de serviço, de achar o melhor fornecedor, de traçar a melhor logística, de testar a qualidade do produto. Então ela volta mais nesse momento, né? Que já é diferente do encomendante. Apesar de ter uma mudança agora na legislação que ocorreu recentemente, né? Que permite que o encomendante possa fazer o adiantamento para a trade consiga utilizar esse valor como se fosse dela, né? Ajuda muito. No caso da encomendante, ela já faz toda a transação e ela faz a venda adquirente aqui no Brasil. Para um importador, quando é que é interessante por conta e ordem, quando é que é interessante por encomenda para ele? A gente sempre faz uma análise, né, de qual é o cenário desse importador, porque existem os cenários mais variados possíveis, né? Existem empresas estabelecidas em diferentes estados, então os produtos também são diferenciados, a frequência de importação, né, dessas empresas também pode interferir dentro da decisão da melhor modalidade de importação, né? Mas ajudando também a diferenciar um pouco as duas modalidades. Existem algumas coisas em comum, as duas são feitas pela trading company, as duas exigem a vinculação de radar, ou seja, né, a trading vinculando o radar com o adquirente na conta e ordem ou com o encomendante dentro da importação por encomenda, mas ela também se diferencia nos quesitos de pagamento de câmbio, onde dentro da importação, né, por encomenda, obrigatoriamente o câmbio ele deve ser recolhido pela trading company. Então, às vezes acontece, parecer uma oportunidade de negócio, meio que de última hora, de um pedido já colocado no exterior, mas o câmbio já foi pago. Então, né, para a modalidade de encomenda já tem essa limitação. Então, o câmbio eu acho que é um ponto interessante. E também é válido citar que a encomenda ela é uma nota fiscal de venda, é um compra e venda com a vinculação do radar do adquirente. Nesse caso, a trading ela assume muito mais responsabilidade, né? Então, o câmbio está na mão dela, toda essa responsabilidade financeira, mesmo agora, né, podendo receber os adiantamentos, tem negociações que a gente precisa estender algum prazo também, né, para o cliente. Então, falando do encomenda, é interessante citar que realmente é uma nota fiscal de venda. E o conta e ordem, a gente já está falando de uma nota fiscal de transferência da mercadoria. Os impostos aí que a gente tem no registro da DI, eles são transferidos para o adquirente e aí dentro dessa nota incide apenas o ICMS e o IPI. Então, eu acho que esse é um ponto também, né, interessante de ser mencionado em relação ao conta e ordem. E aí, qual, né, modalidade é melhor para cada cliente vai depender do cenário que cada um tem, né, de operação. Então já cai aquela lenda que na encomenda o real adquirente não precisa de radar. Precisa, né? Esse tema é interessante, ele é a lenda, né, das trading companies, porque todo mundo, eu não tenho radar, então eu preciso fazer operação com uma trading. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar, né? A empresa que acha que não possui radar e por isso ela deve fazer
fazer como uma trading company, ela precisa compreender que a trading company, ela é essa intermediadora no processo, então ela precisa informar a Receita Federal a quem que ela está trazendo aquela mercadoria e informar através da vinculação de radar dela com o do adquirente ou do encomendante. Então, uma trading company, ela não pode trazer uma operação unicamente em nome dela e revender para essa empresa, né, para essa pessoa jurídica que não tem radar. Essa confusão já vem de muito tempo, né, em relação a limite de radar de trade ou não, porque antigamente uma empresa normal habilitava no radar e utilizava o limite de radar da trade. Então ela tirava um radar CADO naquela época e atuava hoje em dia, né? E atuava com o limite de radar da trade. Então era muito simples tu não declarar o que estava trazendo, porque estava usando o limite de radar de uma empresa com um porte gigantesco. Só que isso veio há muito tempo e o pessoal ainda hoje entende que a encomenda, eles querem utilizar o radar da trade ou então não tem radar, eles confundem a encomenda com uma distribuição. Então tu tem que explicar para o cliente que tem uma responsabilidade muito grande da trade em cima disso, que não é só o cliente querer trazer e a trade efetivar a operação, desmistificar toda essa questão de a operação por encomenda, que realmente ela precisa ser uma operação bem estruturada, porque a trading ela fica muito vulnerável na operação, porque é um fornecedor que não foi ela que prospectou, é um fornecedor que muitas vezes ele vem indicado pelo cliente, a trading faz o fechamento de câmbio, então é uma operação que para trading é criteriosa principalmente pela questão financeira, ela fica vulnerável em relação a isso, mas automaticamente ela amarra mais o cliente. Se o cliente faz uma operação contigo de encomenda, ele tem um fluxo de caixa muito grande, porque quem faz todo o pagamento de fornecedor e nacionalização, e muitas vezes a trading dá um prazo de pagamento, como a Alice falou, e isso é um fôlego financeiro para o cliente muito bacana, porque muitas vezes ele não tira o dinheiro do bolso para fazer toda essa operação. A mercadoria chega, muitas vezes ele recebe antes de pagar trade. Então ele faz esse fluxo de caixa, ele vincula a trade como um suporte financeiro, um alicerce para ele e deixa ele muito mais fiel contigo. Já tá com a mercadoria às vezes à disposição para revender e não pagou a trading company, só vai pagar agora então. Então realmente é isso mesmo. Ajuda no fluxo. Carlos, o que tu ia complementar? É importante colocar nessa parte de radar que assim, antigamente a gente não tinha vinculação tão clara como é feito hoje pelo portal único, né? Hoje você entra lá dentro e faz a vinculação. Antigamente você fazia via papel, né? Você pegava o documento, compre ordem, encomendante, entregava na receita e não tinha nada vinculado. Por isso que não se controlava os valores a serem importados. Às vezes o cliente tinha um radar simplificado e ele importava muito mais do que ele tinha, utilizando esse limite da trade. E hoje não. Hoje ele deixa mais claro se você tem um radar express, é express o seu limite, se o radar é simplificado, limitado, é ilimitado, então ele consegue desenhar muito mais. E as informações ficaram mais claras para a Receita Federal. Então é mais transparente, você consegue vincular mais fácil. Antes você não tinha isso, né? Só um parênteses para quem não é tanto da área ainda, radar, de uma forma muito simplória, é o registro que é preciso ter com a Receita Federal para você ter autorização para importar e exportar. E ele tem limites de valores. No Expresso, se não me engano, ele é praticamente automático, mas é só $50 mil. Então é por isso que a gente está citando esse assunto, que ele é muito importante e ele vai afetar nas operações. Não é radar de trânsito, tá? Não é radar de trânsito, não é radar de avião. Até achar que deviam mudar esse nome para ficar mais simples, né? Isso que vocês estavam falando agora do contratinho, de ter isso tudo bem explicado, registrado no portal único, que é um dos maiores riscos que tem para as trading companies, que é na questão da interposição fraudulenta, né? Que até quando você não tem intenção nenhuma, pode acabar acontecendo de você se incomodar com a Receita Federal por causa disso. O que é interposição fraudulenta na história das trading companies? A intenção, né, da Receita Federal é justamente saber quem são essas empresas que estão atuando dentro do comércio internacional. Então, por isso, a exigência é que essa empresa tenha o radar, essa habilitação de importação. Então, se ela está fazendo a importação direta, obrigatoriamente ela vai necessitar de ter um radar aí dentro, né, da necessidade do volume de operações que ela traga. E se ela está trazendo através de um intermediário, que nesse caso é a trading company então precisa informar quem é esse adquirente, né, para quem que ela está trazendo. Afinal de contas, ela é uma trading company, a não ser que ela esteja atuando como uma distribuidora de produtos, daí é um cenário diferente. Aí ela traz esse material, ela tem toda uma força de vendas nacional para distribuição desse material, então ela é a única responsável
responsável, né, por essa linha de negócios. Mas falando de uma operação por conta e ordem, de uma importação por encomenda, existe um adquirente. Então, a intenção da Receita Federal é justamente que ela consiga saber quem é o importador final para quem está se destinando a essa mercadoria, né? Então, falando a respeito dessa ocultação do adquirente, é justamente isso, é uma empresa, e isso pode acontecer com qualquer empresa, não apenas uma trading company, isso pode acontecer também com uma outra simples empresa que esteja importando apenas para uma terceira empresa, porque se você está simplesmente trazendo o mesmo material, o mesmo produto e faturando sempre para uma mesma empresa, o mesmo CNPJ, essa pode ser uma operação a ser fiscalizada pela Receita Federal. Por que essa empresa não está importando? Por que é só você que está importando sempre para esse mesmo CNPJ? Pode ocorrer essa interpretação, né, da interposição fraudulenta, que a intenção da Receita Federal é esse mapeamento das empresas que estão operando dentro do comércio exterior, saber se elas têm condição financeira de atuar com aquela importação. Então, dando um exemplo bem prático, seria assim, quando existe uma operação por conta e ordem ou por encomenda, o que está querendo se dizer? Que existe um importador na história que está interessado nessa mercadoria e ele vai intermediar com uma trading company para conseguir ela. Tem suas diferenças por conta e ordem e encomenda, mas essa é a ideia. Isso tá legal, isso tá tudo certo, vai ser registrado via sistema, né? Agora, assim como uma trading company também pode, digamos, ela viu na China os robozinhos para limpar a casa e ela acha que tem potencial para vender isso no Brasil. Também pode, né? Não tem problema fazer isso. Ela viu uma oportunidade, ela importa e vai achar alguém para comprar. Agora, se ela importa esses robozinhos e fica vendendo sempre pro mesmo, e aí importa de novo e vende pro mesmo, para fazer uma importação de revenda, aí tem esse perigo da interposição fraudulenta. É um exemplo válido esse que eu dei, João. É isso mesmo. Basicamente, a empresa não pode importar, destinar toda a sua importação para só uma revenda aqui no Brasil. Porque a Receita vai questionar por que esse cliente não se habilita no radar e faz essa operação. Então, ela entende isso como uma interposição fraudulenta. Como a Alice comentou, tem a vinculação de radar para deixar tudo o mais claro possível, mas não tem problema com a Receita Federal. Basicamente é isso. Ocorre também a parte inversa, tá? Mudar a versão, tá? Quando for o importador, ele sempre trabalhou com uma trade, né? E do nada ele decide não trabalhar mais com a trade. Começa a fazer a importação direta, porque ele identificou o fornecedor lá fora. Só que já ocorreu, pelo menos no meu caso, na parte do embaraço, de chegar aqui, a gente não saber que ele trabalhava com uma trade company e ter o canal vermelho. E a carga estava toda etiquetada com as etiquetas, com a trade. É uma interposição fraudulenta. Deu problema de etiquetagem, foi para canal, até você explicar o porquê que ele foi fazer direto. Se ele tivesse nos avisado sobre isso, a gente teria becado na hora e falar, não, peraí, se existe alguém envolvido aqui, você tem que acionar ele. E o pior, ele tinha desvinculado a trade do radar dele. Pois é, e qual que é a consequência para uma trading ou para um importador se for autuado como uma interposição fraudulenta, como for, digamos, provado que era isso mesmo? O que acontece com essas empresas? Nesse caso, o importador sofreu mais, né? Ele foi suspenso no radar dele, né? E ele estava correndo judicialmente pela 228, né? A IN 228 que fala sobre interposição fraudulenta. Teve todos os seus probleminhas aí por isso e teve a perda da mercadoria, né? É, porque a alma da trading hoje é o radar dela, né? Então, como ela tem um leque de clientes muito grande embaixo da cadeia dela, ela tem que prezar sempre pelo radar, porque se ela perder o radar de alguma forma, ela não vai só se prejudicar, ela vai prejudicar os clientes que estão embaixo da estrutura dela. O que ela puder fazer para deixar a operação mais transparente e mais sadia perante a Receita Federal e perante os órgãos intervenientes, pra ela é o plus, porque senão ela perdeu esse radar, ela automaticamente ela perde faturamento, se queima no mercado, vão achar que esse erro foi um erro dela e não do cliente, e muitas vezes a trade acaba declinando no mercado pelo fato de um erro de um cliente. Sim, e às vezes aconteceu uma situação dessas e a trade company tem outras importações de outros clientes acontecendo e aí tá com o radar suspenso. Já era, né? É uma situação terrível, né? Além do cliente não conseguir nacionalizar a mercadoria dele, aí gera inúmeros custos como armazenagem, demurge, bota na madeira aqui. Coisa. Então começa a virar uma bola de neve gigante e toda essa responsabilidade é da trade, porque o cliente que tá fazendo a operação dele sem problema nenhum, ele vai em cima da trade. Olha, desculpa, eu não tenho nada a ver com o que tá acontecendo, eu quero regularizar a minha operação. É isso que acontece. Vamos trocar umas histórias. Eu imagino, se eu já sou abordado por pessoas querendo fazer umas operações meio malucas do nada, querem começar a importar do nada, imagino o trading company, né? Por exemplo, gente que quer começar a importar teste de Covid-19, quer importar cosmético, quer importar brinquedo, nunca fez uma importação na vida, como é que a trading company pode ajudar essas empresas? É assim mesmo? É só mandar embarcar e pronto? A maior pergunta que eu ouço, ô João, o que tá dando dinheiro trazer da China?
Daí eu falei assim, cara, se eu soubesse, eu tava trazendo. Eu ia trazer isso que você, cara. O segredo disso é a venda. Tu tem que ter a venda no Brasil. Não adianta portar com preço competitivo se aqui tu não tem um canal de venda. O mais importante é tu distribuir essa mercadoria aqui dentro, porque importar hoje em dia tá fácil. Prospectar um fornecedor na China hoje tá muito fácil. Tu consegue ter uma assessoria de visitar feiras lá fora, mas o problema é tu pulverizar essa mercadoria. Como é que tu vai revender essa mercadoria? Para mim isso é o mais difícil. Então, o que tem de pergunta para mim em relação a isso? João, tô pensando em trazer X. Assim, olha, não é pensando em trazer X e viabilizar uma varinha mágica. Todo um processo por trás, principalmente como tu falou aqui, o teste de Covid. Meu, João, achei um fornecedor de teste de Covid. Sim, o que mais tem agora é fornecedor de teste de Covid. E aí vem com preço diferente um do outro e tal. Assim, olha, o mais barato da positiva e o mais caro da negativa. É verdade, é verdade. Logo no começo apareceu um cliente para mim que queria trazer teste de Covid. Eu falei, pô, que bacana, é uma oportunidade muito legal. Eu falei assim, daqui uns 2-3 meses vai explodir isso daí. Aí fui, daqui a pouco ele começou, não, João, mudei de fornecedor, não, é esse fornecedor, não, ele passou um NCM diferente. Eu perguntei, mas como é que tá a tua operação? Não, eu não tenho radar e tal, eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Esse é o banho de água fria que a gente leva, né? Tem muito aventureiro. É difícil chegar uma pessoa, assim, olha, João, eu estruturei aqui, eu já falei com o fornecedor, me passou uma proforma. Então, assim, a gente vai moldando o cliente. E muitas vezes tem cliente que ele acha que sabe muitas coisas, fica te pressionando como se ele estivesse perdendo dinheiro. Na verdade, fala assim, não, calma, vamos tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer com planejamento. E é uma responsabilidade, ainda mais na área farmacêutica, tem burocracias para nacionalizar essa mercadoria. Então, não é assim de uma hora para outra. Eles querem fazer tudo para ontem, acham que é tudo muito fácil, que vai vender aqui, que já falou com, não sei, com o prefeito de tal cidade, que vai comprar. É difícil. Quem trabalha na área comercial acaba ouvindo bastante disso. Sim, desses produtos, né, relacionados aí à pandemia, teve realmente, né, uma busca muito grande justamente na intenção de ter uma oportunidade de negócio, mas sem ser daquele business. Tirando esses cenários aí de aventureiros, existem as empresas que estão realmente, né, buscando entrar no comércio internacional, começar a fazer importação. Às vezes elas compram produtos do mercado local que são importados, compram de distribuidores que importam, então elas querem passar a importar. Então, a Trading Company, sem dúvida, é a organização que vai poder apoiar essa empresa desde a parte, né, de abertura do radar dela, habilitação dela para poder atuar dentro do comércio internacional, vai fazer um mapeamento também da parte de licenças, que isso acho que a gente não pode esquecer de mencionar. Às vezes o produto que o cliente deseja trazer precisa de algum registro na Anvisa ou de mapa, Polícia Federal, Exército. Então, com a Trading, ela vai ser assessorada dentro de todo esse processo para que ela realmente possa fazer essa operação. Porque a gente sabe, né, quem está iniciando, às vezes ele pode dizer, poxa, eu não quero fazer com nenhum intermediário, eu quero fazer por conta própria. E aí, de repente, no final, acaba tendo que ir para um intermediário resolver. Porque ele resolveu mandar vir uma importação e ele não tinha autorização do órgão anuente para trazer aquele material. Já aconteceu do cara mandar trazer e não ter nem sequer radar, por exemplo. Então, às vezes, quando esse empresário não está bem assessorado, ele pode ter gastos e incomodações muito maiores assim que essa mercadoria estiver prestes a chegar aí, porque realmente ele não tinha conhecimento do que fazer para trazer esse material do exterior. Uma coisa até que eu digo para quem me procura com essas ideias, assim, que eu tô a fim de importar medicamento, a fim de importar bebida alcoólica, tô a fim de importar brinquedo e sequer tem experiência em comprar e vender isso no mercado nacional. Eu falo assim, cara, como é que vai ser o teu retorno sobre investimento se você sequer tem clientes ainda no Brasil? Bom, cara, tu não precisa entender tanto comércio exterior, deixa com a gente, mas tu precisa entender de como vender esse produto no Brasil. Então, eu já dou esse primeiro banho de água fria, ó, cara. Primeiro, aprende a comprar e vender isso no Brasil, para depois você adicionar o comércio exterior à importação na tua empresa. Por exemplo, o registro de medicamento é caríssimo, o registro de brinquedo, você tem que adequar a tua empresa para você armazenar esses tipos de produtos. É moroso e caro, né? Por exemplo, bebida alcoólica. Não é qualquer armazém, você tem que adequar a tua empresa para isso. Quando você fala na questão de medicamento, né, eu tenho minha especialidade tão grande que eu tenho vontade até de chorar com os medicamentos, entendeu? Eu sempre falo que quem tem especialização com a Anvisa tem um camarote no céu. Eu sempre digo isso. Sim, eu preciso de fazer cosmético e medicamento ainda, só para poder ficar mais surtado, entendeu? O medicamento,
O que ocorreu muito com essa questão do teste do Covid, dos medicamentos, a azitromicina, que era um medicamento que muito se trouxe, porque existia um decreto, né, que havia um decreto de 4 meses falando que precisava desses medicamentos, desses testes, que nesse momento não precisaria ter o registro do produto ainda, porque as empresas ainda estavam tirando o registro. Então, todo mundo enxergou isso como uma oportunidade. Mas não é porque ele não tem um registro aqui no país que ele não tem que ter um registro lá fora. Ele tem que ter o FDA lá fora. Ele precisa ter essa certificação para trazer. É isso que os importadores aqui dentro não entenderam. Posso não ter o registro do produto aqui no país, nesse momento, 4 meses que abriram. Mas a certificação lá fora precisa ter. EPIs também. O pessoal pensou, vamos trazer EPI, mas não é assim. O decreto para isentar EPI não é desse jeito. Tem que ter um protocolo para que vai ser utilizado. Então, teve bastante dificuldade para fazer o importador entender isso. E a trade, ela facilita essa parte. Porque ele não vai quebrar a cabeça nesse ponto, ficar procurando N empresas para prestar essas consultorias. Ela já vai fazer esse estudo para ele dizer, olha, você não pode fazer por causa disso daqui. Você precisa se preparar para isso. E leva tempo, né? Por mais que vocês entendam, leva tempo. As coisas têm que ser analisadas, tem que ter paciência. E tem um investimento também grande, né, das tradings, e não é todas as tradings que tem, toda a parte de licenciamento para importar esses produtos. Então, a gente precisa ver, né, eu quero importar um medicamento, mas a trading, né, ela tem essa classe de Anvisa dentro do licenciamento dela. Às vezes também vem esse questionamento, né, eu estou fazendo a importação e eu não tenho a licença da Anvisa para correlatos, eu posso fazer essa operação então com a trading e está tudo certo? A trading precisa ter, o adquirente também vai precisar ter, né? Todos esses envolvidos dentro da cadeia precisam ter a licença. Então se eu tenho minha licença para importar Benegripe, eu não posso usar ela então para importar teste de Covid? Tem que fazer uma análise minuciosa, né, dos produtos. Não é só chegar e colocar pro forma, né? Tinha um cliente que importava aquelas armas de airsoft sem trading de São Paulo, e aí a gente conversou e tal, e a trading que eu trabalhava, ela não tinha habilitação para fazer essa importação. O próprio cliente auxiliou a trading a ter a habilitação do registro. Bacana ter essa via de mão dupla. Quando o cliente sente confiança no trabalho e na assessoria que a trading está passando, um acaba ajudando o outro para fazer com que a operação ocorra da melhor forma. Eu imagino que seja o fluxo natural dos clientes das trades. O cara começa na importação, vai crescendo a empresa, uma hora ele vê que ele pode cuidar disso por conta própria e vai tomar o próprio rumo, mas ele não vai esquecer de quem ajudar lá no início. Aí, nessa parte, se a trading puder agregar mais serviços, agregar mais planejamentos, mesmo que ele fique grande do tamanho que for, ele vai sempre querer utilizar a trading por ter benefícios que ele, às vezes, independente, não teriam, tanto no financeiro quanto no tributário. Talvez até esse comentário possa dar a entender que a trading ela só é necessária para quem está iniciando no comércio exterior. Eu diria que, na verdade, é quase que o contrário. A gente tem empresas aí de grande porte dentro do nosso portfólio de clientes. Falando até do foco específico, né, das maiores trades, não são os clientes de menor porte, porque esses eles levam muito tempo para eles germinarem. São clientes que às vezes eles levam anos para realmente trazer uma rentabilidade interessante para a trading. Então, o grande foco das tradings são empresas maiores e empresas que sabem muito bem, né? Tem às vezes um departamento de comércio exterior ali, elas já têm um know-how, tem até um gerente de comércio exterior muitas vezes, mas o que a trading vem e oferece é um pacote de serviços muito mais amplo. Seja em alguns cenários em até substituir essa equipe interna desse cliente pela própria trading, ou seja, um prestador de serviço, uma terceirização de serviços, seja para soluções financeiras, como a gente já comentou. Então, trading, banco e cliente conseguem montar operações que geram uma fidelização. Existem as questões, né, dos incentivos fiscais também, que muitas vezes são o vínculo que mantém empresas de pequeno, médio ou grande porte com a trading. Então, eu acho que é só importante a gente frisar muito isso, de que a trading company, ela não é um degrau, né, de início para quem está entrando no comércio exterior. Ela pode ser, sim, essa força, né, para entrar no comércio internacional, mas o escopo de trading company é muito mais amplo. Basta a gente analisar aí grandes empresas também do mercado e com quem elas atuam, com grandes montadoras, com grandes distribuidores, com empresas aí de grande porte realmente, porque elas conseguem unir um pacote bem denso de serviços, negociações muito agressivas. Aí a gente pode estar falando de negociações logísticas, portuárias, internacionais, que esse cliente ele consegue usufruir com a trading, né?
Eu já presenciei reuniões assim de uma empresa muito grande no mercado e tá todo mundo lá, tem um problema num processo muito grande. O gerente de comércio exterior não saber o mínimo do comércio exterior, o mínimo do processo, e vem os analistas. De você ver o pessoal perguntando, eles sempre assim, ninguém vai responder nada. Se olhando assim, aí você tem que intervir e começar a dar a consultoria para aquelas pessoas. E aí que entra o know-how da trade. Voltamos para o perfil que a gente falou lá no início, que é um profissional que ele tem uma amplitude muito grande, né, de conhecimento, porque ele tem cenários muito variados dentro da trading. Então, eu já trabalhei também, por exemplo, na parte do importador. E quando a gente é um importador, a gente está limitado à importação daqueles cenários e às vezes dá 99% tudo certo. Quando dá aquele 1% errado, às vezes os profissionais que estão ali naquele time, eles nem têm a experiência para fazer aquilo dali acontecer de uma outra maneira. A trading, aquele 1% ali de um canal diferente de verde, na verdade, o 1% dela é muito maior, é muito mais vasto, são com vários outros produtos, vários outros cenários, então a trading ela consegue encontrar uma solução de maneira muito mais ágil para esse cliente, né? Justamente pelo know-how e pela experiência. É o know-how dela, é o que ela faz. E às vezes uma empresa que é produtora de peças, ela é importadora, um fabricante, o know-how dela é o produto, né? Não é especificamente as adversidades do comércio exterior. Então, a gente conseguiu explicar bem para importadores, exportadores, ou quem está interessado em começar no comércio exterior, o que uma trading company faz e como ela pode auxiliar. Mas vamos falar agora da nova geração do comércio exterior, ou quem está interessado em ingressar no comércio exterior, que deve estar interessado em aprender sobre importação e exportação, que, por experiência minha também, eu sei que é um lugar maravilhoso para aprender do início ao fim, a operação é muito bom realmente. Mas e aí, qual que é o perfil para uma pessoa gostar de trabalhar em trading company, se dá bem? Quais que são as hard skills e as soft skills? O que vocês recomendam para a pessoa, digamos, já estar atraente para ingressar numa trading company? A pessoa que quer entrar na trading company, ela vai aprender tudo, né? Do começo ao fim, door to door, conhecer toda a logística. Então, ela vai ter essa visão ampla e depois ela vai conseguir fazer um micro da operação. A trade ela te dá essa opção. Então, ela vai conhecer de legislação, ela vai conhecer de contabilidade, de custo de armazenagem, qual é a melhor logística, qual é o melhor termo que ela pode usar. Tem que gostar da legislação, né? Tem que amar a legislação. Tem que ter um pezinho na advocacia ali. Tem que ter tudo, tem que ser psicólogo, tem que ter tudo, né? É necessário uma visão muito 360 graus, tem que ser um profissional muito versátil, justamente porque ele está vendo todas essas pontas. O perfil que às vezes ele é mais limitado, ele pode ter dificuldades de atuar dentro da trading company, porque é justamente esse ambiente, né, tão frutífero aí de diversas oportunidades, ele acaba exigindo que seja um perfil bastante versátil. O inglês é importante, né? Vai ter que conversar com a turma lá em outros países, o inglês é importante, né? É bastante importante também, né? Principalmente se estiver falando de negociações com o exterior ou trocas com fornecedores também, então, sem dúvida, ter o idioma, o inglês, dependendo do perfil também, o espanhol, né? Falando nisso, e ter que explicar em inglês para um exportador que tem que informar o consignee e o importer no mesmo documento, tem que explicar por quê. Nossa! É barra. Até porque a nossa legislação ela é muito complexa, né? Então, às vezes, você está falando com um europeu, ele não consegue entender por que você está insistindo tanto em colocar aquela vírgula na invoice. Poxa, mas aqui sai assim para todo mundo e para você. 2 CNPJ? O que é isso? É que os caras ficam preocupados com o próprio compliance deles, né? Não, peraí, eu recebi dessa empresa, por que eu tô informando 2 aqui na minha documentação que eu tenho que mostrar pra Receita Federal de lá, né? Então, os caras ficam todos desconfiados, né? E eles não entendem também como que São Paulo e Santa Catarina, ou São Paulo e Paraná, tem legislações diferentes. Mas por que vai pra Santa Catarina? Por quê? Nem a gente entende direito, imagina eles. Mas por que não faz por aqui? É mais perto? Não, mas como? A gente faz mais longe, vai pagar menos? Como tu falou, até pra gente é complexo, imagina pra eles. Quando você falou nova geração, assim, me levantou um estalo. E a nova geração, eu gosto de analisar muito a questão comportamental das gerações. E a nova geração, ela é muito imediatista. E tem que cuidar um pouco com essa busca imediatista de resultados, porque tudo vem com a experiência e vem com a construção. Então, aí na busca, né, de profissionais dentro do comércio exterior, a gente identifica em algumas gerações mais novas uma busca incessante por algo novo, por algo diferente sempre, e as empresas dentro de uma trading company, para ele aprender todo esse universo, ele precisa se dedicar por um período de tempo, então os resultados que também vão vir podem ter um pouco mais de morosidade. Então, falando das novas gerações, é ter um objetivo conciso de onde se quer chegar e ralar muito.
O comércio exterior, principalmente na área de treino, é um aprendizado diário. Mudou uma legislação, mudou uma situação, tá sempre ligado, tem que estar sempre em sinergia com a tua equipe, principalmente na área comercial, tem que estar sempre em sinergia com a tua área fiscal, com a tua área operacional, para tu estar sempre antenado, onde tu faça uma reunião, o cliente comente alguma coisa, tu sempre estar à frente dele. Então, essa nova geração, eu vejo que vai ser mais fácil de lidar com o comércio exterior que quando a gente começou, porque a tecnologia vem muito forte. No meu tempo, para vincular o radar, muitas vezes demorava 15, 20 dias, um mês, para fazer uma vinculação simples de radar. Nota fiscal no papel. A tecnologia vem auxiliando bastante o comércio exterior. Pra gente, tem que estar envolvido com isso para não ficar ultrapassado, pra gente não deixar passar alguma coisa. Então, para os jovens, ele tem que saber que o resultado não vem amanhã, é a experiência profissional em conjunto com a experiência de vida que vai fazer ele ser um bom profissional. E tem que ver se ele tem um perfil operacional, tem um perfil comercial, mas eu acredito que é uma área que eu não me arrependo de ter traçado e é uma área que tem muito para trazer conhecimento para essas pessoas. A gente fala da nova geração, mas até a gente, devido à internet, às redes sociais, a gente se tornou mais imediatista. Então, se a gente souber valorizar o aprendizado, ficar feliz e realizado de ter aprendido coisas novas, acho que é uma boa forma da gente se sentir satisfeito. Claro que crescer na carreira, ganhar dinheiro é muito importante, mas a gente tem que também valorizar esse aprendizado no caminho, né? Porque é só no dia a dia, na prática mesmo, pra gente aprender. E como vocês bem disseram. O que a gente teve esse ano? Legislação mudando da Anvisa pra medicamento, aí mudou a importação por encomenda, que só essas duas já foram mudanças muito drásticas no comércio exterior. Aí tá vindo aí o Portal Único, a do INPE, que estamos esperando ainda chegar, o progresso que o OEA tá tendo, então, cara, tem muita coisa acontecendo. Se se conserve, coitado, que tá aí adormecido, tu se manter atualizado sobre o trabalho das trade companies é um caminho para você atender esse teu imediatismo, né? Então, a todo momento você está se atualizando, todos os dias você tem que se atualizar. Então, a pessoa que entra para essa área, ela tem que estar apta a isso, saber que todo momento ela vai ter que se reinventar. Curtiu o episódio e chegou até aqui? Lembra de nos apoiar com seu like e comentário nas redes sociais. E recomenda alguém para ouvir também. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo. O problema é juntar comercial que não para de falar, né? É só papagaio e matraca. Aí fica um querendo interromper o outro, quer falar mais e quer contar alguma coisa, é normal, comercial. Aí assim, lembra, normal. aí que pensa que vai falar, depois esquece, depois lembra de novo e vai indo. Essa é a veia comercial. Vocês querem que eu coloque aqui no chat a pauta? Não sei se é necessário, mas... Não, acho que não precisa, não. Acho Não que tem nada de complexo assim também. Do Né? lado, acho que vai... Eu já imprimi, coloquei umas observações aqui, Aí fiz sim. alguns textinhos. Assim, aí tá. Só um pequeno detalhe. Tá até grifado. Aí sim. O que vocês recomendam para a pessoa, digamos, já estar atraente para ingressar numa trading company? Rivotril já de primeira. Pode ser. Não tá telefone tocando. Nunca toca aqui, peraí. Nunca toca, é a recepção, peraí. Oi? Eu achei que ela falava, é a Receita Federal. Caramba! Obrigada. Já vou desligar aqui agora. Cara, lavanderia, chegando a lavanderia. Vamos lá, vamos voltar. Falou em parte redução de impostos, Receita Federal. Receita já liguei. Não, eu pensei que ela falava lavando dinheiro. Não, era lavanderia mesmo.